Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Milene Moraes e hoje eu tô aqui para te dar 10 dicas de ouro que vão impulsionar os seus estudos. A primeira dica que eu vou dar é para você escolher a sua banca examinadora. O que acontece? Todos os concursos eles têm uma banca que vai fazer a realização desse concurso e cada banca tem uma determinada característica. Né? Então é importante você determinar qual é a sua banca, ou seja, qual é aquela que tem um perfil que mais se encaixa nos seus preceitos de estudo. Por exemplo, eu escolhi a VUNESP, que eu achava que era a banca que mais encaixava no que eu conseguia entender na minha forma de compreensão, né? Então a VUNESP, ela é uma banca que ela traz textos longos, muita leitura, muita interpretação, é uma banca pouco cansativa, porém ela dá a letra da lei, é o que o pessoal chama de lei seca. Em geral, a VUNESP ela não exige nenhum conhecimento jurídico mais avançado, ele te dá cópia da lei. E para mim, eu tenho mais facilidade de estudar dessa forma, por isso eu escolhi a minha banca assim. Tem diversas outras bancas que realizam vários concursos grandes, a CESP é uma delas, ela tem um método totalmente diferente de avaliação, né? Não é um método de alternativa, geralmente é utilizado com certo ou errado. Então são afirmações que você vai determinar se é certa ou errada apenas. Ela não tem alternativa, né? Como a VUNESP tem, como outras bancas têm, que é A, B, C, D e E. Então é importante você determinar qual é a sua banca. E em cima da sua banca, você procurar realizar os concursos feitos por ela. Porque assim você adquire mais experiência naquela banca, porque o método vai ser sempre o mesmo. Você vai perceber isso conforme você for fazendo os concursos. A dica número 2 é leia o edital por completo. Parece óbvio, mas não é. Muita gente não lê o edital completamente. Acha que não precisa, que não há necessidade, que são informações que não são importantes, mas na verdade são. Muitas delas são mais que importantes, são essenciais para que você faça um bom concurso. Alguns concursos, por exemplo, eles têm pesos em matérias, então tem determinada matéria que vale mais que outras, e aí você acaba não se atentando para essa informação e não dá o devido valor de estudo para aquela matéria. E isso muitas vezes acaba te tirando do concurso. Outras bancas fazem, por exemplo, eliminação em determinadas matérias. Por exemplo, tem concursos que você tem que atingir, além dos 50% de acertos na prova, 50% de acertos em determinadas matérias também. Então, por exemplo, não adianta você atingir uma nota total de 80 pontos de 100 se em determinada matéria você fez 40 pontos de 10, você é eliminado da mesma maneira. Então é importante se atentar para esses detalhes para não deixar esse tipo de coisa acontecer. Outro fator importante, questão de uso de caneta, de lápis, de borracha. Tem algumas bancas que não permitem, por exemplo, determinados materiais. E muitas vezes você acaba levando no dia material que não é permitido e isso vai te causar um estresse, um incômodo totalmente desnecessário. Então, leia o edital por completo, preste atenção, veja o horário certinho, vagas, quantidade de vagas, avalie as quantidades de vagas por completo, onde seria mais interessante, local de realização de prova. Muitas vezes você não se atenta para isso e a prova só é realizada numa determinada cidade. E aí depois, quando chega mais próximo da prova, você vê que você não tem condições de realizar aquela prova. Já aconteceu com conhecidos meus. Então, leia totalmente o edital, de cabo a rabo, todinho, por completo. Veja se tem alguma informação que você desconhecia. Se você tiver alguma dúvida, procure entrar em contato com a banca examinadora. Se você não tiver nenhum colega que possa te suprir aquela dúvida, entre em contato com a banca examinadora sem problema nenhum, eles atendem, principalmente a VUNESP. Já tive em contato com eles, eles respondem, sim, é uma maneira bem fácil a comunicação. Então leia totalmente o edital. O terceiro ponto, estude todas as matérias. O que acontece? Em concursos, geralmente que você tem uma gama muito grande de matérias, que são os concursos estaduais, geralmente, as pessoas tendem a negligenciar algumas matérias. Então, por exemplo, determinada matéria eu só vou ter 5 questões num total de 100. Eu não vou nem estudar, porque são só 5 questões. Gente, concursos concorridos, você não pode se dar o luxo de fazer isso. Você tem que estudar tudo, tudo, todas as matérias. Então não tem nenhuma matéria que você pode simplesmente negligenciar. É claro que vai ter umas matérias que você vai se dedicar mais, as matérias que você vai se dedicar menos.
até por questão de conteúdo programático, por questão de habilidade, facilidade de compreender aquela matéria, mas você não pode negligenciar nenhuma. Inclusive, na última prova do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eles colocaram posteriormente ao lançamento do edital uma matéria que era sobre pessoas com necessidades especiais. E se eu não me engano, eram só duas ou três questões, e muita gente acabou não lendo, não quis ler essa matéria, e eram duas leis super curtas, não devia dar nem 10 páginas as duas leis, e muita gente acabou não lendo, não dando bola para essas matérias. E depois são 2, 3 pontos que vão fazer a diferença no final. Então não se pode negligenciar nada, tem que estudar tudo mesmo, inclusive aquilo que você tem maior dificuldade. A quarta dica é determine metas de estudo. O que são essas metas de estudo? São horas de estudo? Não necessariamente. Muita gente me pergunta, Milene, mas quantas horas por dia você estudava? Gente, horas por dia de estudo é muito relativo. O que acontece? Você pode ficar 5 horas por dia mergulhado em livros, estudando e render mesmo 1 hora. Então isso é muito relativo. Tem pessoas que absorvem um conteúdo muito mais rápido que outras. Então eu nunca contei os meus estudos em horas. Até porque eu sempre trabalhei e estudei ao mesmo tempo, né? Eu nunca tive um espaço vago de tempo que eu pudesse só me dedicar aos estudos. Desde o meu primeiro concurso eu trabalhava e estudava junto. Então eu sempre tive horas, algumas horas no período da noite, que era o meu período, né? Que eu, ainda na época que eu não fazia faculdade, que mesmo na época da faculdade eu continuei fazendo concurso, então eu tinha menos tempo ainda de estudo. Mas fora esse período, eu estudava um pouquinho à noite e estudava aos finais de semana e dias de folga. Então, feriados, sábados e domingos. Era o tempo que eu estudava. Eu não sei precisar exatamente quantas horas por dia, até porque eu não funciono com horas. Se eu determinar horas, eu vou ficar fazendo o quê? Olhando no relógio o tempo inteiro. Então, se eu determinar para mim, olha, eu vou estudar 5 horas hoje e vou começar ao meio-dia até 5 horas da tarde, eu não vou conseguir estudar, porque eu vou olhar o tempo inteiro no relógio para ver se já deu a minha carga de horas que eu deveria estudar. Então, eu não estabeleci minhas metas assim. Eu estabelecia, por exemplo, capítulos de lei. Olha, hoje eu vou estudar direito administrativo. Então, eu vou determinar que eu devo estudar 3 capítulos do direito administrativo, por exemplo. Então, era assim que eu fazia. Eu fazia essas determinações em quantidade de estudo e não necessariamente em tempo. Por quê? Tem matérias que você supre aquela necessidade em 1, 2, 3 horas. Tem matéria que você vai levar o dia inteiro para suprir aquela necessidade. Então, as minhas metas eram estabelecidas assim, por conteúdo. Então, eu olhava qual era o conteúdo do dia e falava, olha, hoje eu tenho, para mim mesma, né? Olha, hoje eu tenho determinado que eu preciso estudar essa matéria. Ou, era uma matéria que tinha um conteúdo menor. Então, eu vou estudar, vou ler essa matéria inteira. Então, era assim que eu fazia. E eu acho que assim dá super certo. O quinto item, ele é muito ligado com o quarto também, que é a questão do descanso. É importante descansar. Pode não parecer, mas quem estuda sabe o quanto cansa. Estudar é cansativo, você está com seu cérebro trabalhando ali o tempo inteiro, né? Numa questão de estresse, tem uma questão de cobrança ligada. Então cansa mesmo. O que eu fazia? Cansei demais, esgotei as minhas possibilidades ali de prestar atenção, porque não adianta você ficar com o livro aberto com a cabeça na lua. Então esgotei, eu não estou conseguindo mais absorver. Então eu li um parágrafo, refleti sobre ele e não entendi, é porque eu estou cansada. Então eu não estou tendo mais capacidade de absorver aquele conteúdo. O que eu fazia? Parava. Simplesmente parava, sentava no sofá, muitas vezes tirava um cochilo, porque estudar dá sono, é normal, dá mesmo. Tirava um cochilo, mas é um cochilo, gente, é 10, 15 minutos. Não é também 2 horas de sono, né? Que aí já não dá mais. Mas, viu, um cochilo rápido, um descanso, vai na cozinha, faz um lanchinho, dá uma volta, pra mim funcionava super bem. Eu dava aquela relaxada, a ansiedade baixava, parece que voltava um pouco de energia e eu conseguia voltar para os estudos e estudar aí por mais 1, 2 horas seguidas sem problema algum. E 2 horas seguidas de estudo verdadeiro, absorvendo a matéria, não simplesmente passando folha. O sexto item, cuidado com o uso de internet. Na época dos concursos, os concursos que eu estudo mais, o que eu geralmente faço? Eu evito o uso de internet, porque é muito fácil você
sair de uma coisa útil que você está fazendo, por exemplo, assistindo um vídeo, né, da matéria, é muito fácil você migrar disso para algo inútil, por exemplo, uma rede social, o WhatsApp. O WhatsApp é um problema sério, porque ele apita e você quer ver. Então, o que eu fiz? Eu saí de todos os grupos que eu tinha, deixei só o que era estritamente necessário mesmo, saí de todos, os que ficaram foram todos silenciados e eu evitava utilizar. Facebook, Instagram, tudo, todas as redes sociais eu evitava de entrar, porque quando você entra, mesmo que você fale, eu vou entrar só 10 minutinhos, é quase impossível, né? Você começa, vai vendo uma coisa, outra, quando você vê, percebe que você já passou 40, 50 minutos ali e isso é tempo perdido, gente. Eu sei que tem muitos grupos no Facebook, no WhatsApp, que são válidos para estudo, mas você tem que saber lidar muito bem com essa situação, porque senão uma coisa que era para ser de estudo vai criar uma distração em você enorme e é perda de tempo. E quando você está na fase de concurso, principalmente as fases finais, que são assim 2 meses antes do concurso, 1 mês antes, que é a fase mais intensa de estudo, qualquer meia horinha perdida é prejuízo, tá? Então não vale a pena mesmo. Então tomar muito cuidado com essa questão assim de uso de internet, uso indevido, né? Pelo menos nesse período, eu procurei me afastar. Para mim foi super válido. Alguns amigos perguntam: Nossa, mas você não tá nem se comunicando mais? Você sumiu? A gente some mesmo, gente, é natural. Mas é um preço que se paga para ter algo no futuro. É uma questão de escolha. Cada um faz a sua. Eu escolhi a minha questão de estar estudando, né, de estar me aperfeiçoando. Nunca me arrependi, porque todas as vezes eu obtive o sucesso que eu desejei. Sempre que eu me dediquei de verdade mesmo, com afinco, eu consegui o objetivo. Então nunca foi em vão. Então eu posso garantir que vale super a pena todas as horas perdidas aí, os barzinhos que você não foi, o almoço de família que você não pôde frequentar. Vale muito a pena quando você se dedica. O sétimo item é estabeleça objetivos. Objetivos que eu falo são desafios. Então, o que eu fiz? Além, é claro, do objetivo da aprovação, que é o objetivo principal, é legal a gente se desafiar, principalmente quando você começa a prestar muito concurso, que aquilo quase que fica chato para você. Então, é legal você se desafiar. Eu, por exemplo, fiz alguns desafios para mim mesma. Então, nos últimos concursos que eu prestei, eu fiz 2 desafios. Alguns eu consegui sanar, outros não. O primeiro desafio foi determinar número de acertos. Então eu determinei, olha, em tal prova eu quero fazer pelo menos 85% de acertos, ou quero fazer 80% de acertos. Era uma meta minha, uma meta pessoal, independente do índice de aprovação para a segunda fase ou índice de classificação, independente disso. Eu lancei alguns desafios. Outro desafio que eu tinha para mim era de gabaritar a parte de português. Por quê, gente? Eu sou formada em letras, então, teoricamente, português seria o meu elo forte, mas nem sempre ele é. Eu sempre dou uma vaciladinha em português. Sempre. Eu acho que é justamente porque eu acabo confiando, assim, demais, né, no meu conhecimento, e eu acabo sempre dando uma vaciladinha em alguma questão. E sempre isso acontece, é uma coisa que me incomoda demais, porque eu falo que eu quase que tenho obrigação de gabaritar a parte de português. E isso não vem acontecendo. Então eu sempre tô me desafiando. No último concurso que eu fiz, eu também me desafiei, que eu tinha que gabaritar português e eu não consegui. Eu errei uma questão de português, fiquei super chateada. Mas enfim, é uma coisa legal para você fazer. Então, determina para você gabaritar determinada matéria ou para você atingir um nível de acerto, independente se aquilo vai ser suficiente ou não. É a sua meta pessoal. Eu acho que é super válido isso e é mais um estímulo que a gente tem para estar sempre estudando. O oitavo item, varie as matérias de estudo. Principalmente nesses concursos que tem uma gama muito grande de matérias, por exemplo, o Tribunal de Justiça, que cai português, matemática, raciocínio lógico, informática, direito, né, das mais diferentes espécies. Procure estudar variado, porque você não cansa o seu cérebro. Então você vai variando. O que eu fazia? Direito tem muita lei, é muito chato, é cansativo mesmo, é difícil. Então, sempre que eu ia estudar direito, principalmente aos finais de semana, eu começava com o direito e aí eu fazia uma pausazinha e depois, quando eu voltava lá em raciocínio lógico. Por quê? É outra área de raciocínio, então parece que você está utilizando outro espaço, que aquele HD ainda não está completo, então você está utilizando outra área, funciona super bem. E depois, a hora que eu cansava um pouquinho do raciocínio lógico, eu voltava para o direito.
E assim vai indo. Funciona super bem, você não se cansa, você não satura aquela matéria, né? E você vai se estimulando a fazer isso também, porque na hora da prova é o que você vai fazer. Então, na hora da prova, você vai ter que estimular todos os seus sentidos ao mesmo tempo. Então, você vai ter que ter habilidade para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Porque a prova é um tempo relativamente curto para tanta matéria. Então, não vai dar tempo de você descarregar tudo que você tem ali de português, depois tudo de direito, depois tudo de raciocínio, não. Principalmente no final da prova, a hora que você já vai fazendo aquelas questões que você deixou em branco, porque você gerou dúvida, vai ter que ser muito rápida essa troca, né? Então, tá no raciocínio, vai para português, vai para direito, vai para matemática. É muito rápida essa troca. Então, quando você já estuda mesclando isso, na hora da prova te dá muito mais facilidade de acerto. O nono item. Utilize diferentes métodos de aprendizado. O que significa? Estude das mais variadas formas. Então, você tem várias formas de estudar. Você pode estudar simplesmente lendo a lei, você pode estudar através de videoaulas, você pode estudar através de cursinhos com professores, você também pode estudar através de colegas, com colegas em estudos coletivos, né? Então, existem várias formas de você estudar. Eu, particularmente, nunca fiz nenhum cursinho. Eu não acho, nunca vi a necessidade de fazer, não acho, pra mim, eu acho que não funciona bem, porque eu gosto de estudar sozinha. E aí, o que eu fazia? Eu gosto de estudar lendo a lei. Quando eu tinha uma determinada dificuldade, principalmente na parte de direito, aí porque eu não sou bacharel em direito, não tenho formação nenhuma jurídica, então quando eu sentia mais dificuldade, aí sim eu migrava para um vídeo explicativo daquele determinado tema. Porque o vídeo, ele é relativamente mais fácil, sim, ele é mais dinâmico. No entanto, ele te consome um tempo muito grande, né? Porque geralmente o espaço de uma lei aí, que seriam 10, 20 artigos, e você vai ter uns 40 minutos de vídeo. E coisa que se você fosse ler e até dar uma pensada sobre aquilo, talvez você fizesse em 15, 20 minutos. Então, é uma maneira de administrar o seu tempo. Eu, particularmente, só recorro a vídeos quando eu realmente acho necessidade, que é uma matéria que eu tenho maior dificuldade de compreensão. Na época, eu estudei raciocínio lógico, eu estava tendo muita dificuldade em só ler a questão do raciocínio lógico, e aí eu procurei alguns vídeos. Teve alguns professores na internet que eu não gostei do método de aprendizado, aí eu já pulava, até que eu achei um que eu achei super legal, que eu consegui acompanhar o raciocínio dele e aprendi tudo e me dei super bem. Então, você vai estabelecendo. E tudo que eu falo, gente, de vídeo é vídeo gratuito que tem no YouTube, tá? Processo de qualquer pessoa. Eu nunca paguei por vídeo, por nada do tipo. São vídeos gratuitos e tem muito material no YouTube. É só saber procurar que dá para estudar tranquilamente, sem ter que dispor de nenhum recurso financeiro por conta disso, tá? Então, mas o importante é variar. Então, fazer resolução de exercícios é importante também. Tem gente que só estuda por exercícios. É uma opção? É. No entanto, eu acho que você se restringe, porque se você não pegar nenhum exercício de determinado ponto, então você vai acabar não estudando. Então, eu acho que é legal você fazer um pouquinho de tudo. Então, assiste um pouco de vídeo, leia a lei. Eu acho que é importante você ler, principalmente para os concursos da VUNESP, porque a VUNESP dá cópia da lei, gente. Geralmente são trechos de cópia da lei. E se você tem uma memória mais fotográfica, como eu tenho, por exemplo, eu consigo ler e lembrar exatamente o lado da página que tava aquele trechinho e tal. Então você consegue se lembrar disso na hora. É importante. Então, leia a lei, veja vídeos e faça exercícios. Tudo é válido. E por último, mas não menos importante, na verdade eu acho que é a dica mais importante que eu tenho para dar, tenha bases fortalecidas. O que são as bases fortalecidas? Tem matérias que são básicas para todo e qualquer concurso que você vai fazer. A principal delas é a língua portuguesa. Então, é muito importante que você tenha a língua portuguesa já muito bem estudada e fortalecida, porque ela vai ser a base de todo e qualquer concurso. Então, todo concurso vai ter. Se você não tem isso fortalecido, todo concurso que abrir, você vai ter que ir lá atrás resgatar tudo isso para começar a estudar. Quando ela já está fortalecida, você já está meio caminho andado, né? Direito é a mesma coisa. Tem muitas matérias, direito constitucional, direito administrativo, que elas são normas da corregedoria, elas são básicas para vários concursos. Então, se você já tem aquela matéria já ali no seu
na sua subconsciência ali guardadinha, você já leu, você já teve algum contato com ela, quando você for reler aquilo, rever aquilo, aquilo tá muito mais fresco na sua cabeça. Então é importante ter português, alguns direitos básicos, principalmente constitucional, e matemática também, porque a maioria dos concursos pede matemática. Geralmente são poucas questões, dependendo do concurso, né? Você vai ter um concurso mais questões de matemática e mais em concursos específicos da área. Nesses que são mais gerais, você tem poucas questões, mas são as questões que vão fazer diferença, né? Então, são 10 questões, são 10 questões que vão fazer diferença. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem tanta habilidade. Então, se você acerta essas questões, você já passou na frente de um monte de gente, tá? Então, as bases fortalecidas são primordiais para todo e qualquer concurso. E como se fortalecem as bases? Fazendo concurso. É experiência. Então, você já sabe aquilo que cai, você já sabe os macetes, você sabe o que estudar e sabe quais são os seus pontos fracos. Porque quando você vai estudando e vai errando, você sabe exatamente onde é seu ponto fraco. Eu sei exatamente quais são meus pontos fracos e onde eu devo corrigir para melhorar nos próximos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ficam aí essas 10 dicas para vocês e boa sorte nos estudos. Ai, não se esqueçam, hein? Dá um like e curte o canal aí. Um beijo!